continuidade na epístola de 1 Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 13. Hoje, iremos finalizar o capítulo de número 1. Amém? Todos acharam? Diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocai como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de sementes corruptíveis, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, ao qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Vamos orar? Pai, mais um domingo, Deus, pela manhã, reunidos aqui em Teu nome. Obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Pai, para poder não só louvar e adorar o Teu santo nome, como também, Deus, para poder ouvir a Tua palavra. Nós sabemos, Pai, que o homem natural, ele não consegue compreender a Tua palavra. Por isso, meu Pai, através do Teu Santo Espírito, Pai, ilumina, meu Deus, a nossa mente, o nosso coração, para que cada um de nós possamos sair daqui, Deus, compreendendo mais e mais da Tua verdadeira palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, semana passada, nós falamos, eu falei aqui que Pedro, a epístola de Pedro, ela se diferencia das epístolas paulinas. Por quê? Porque Paulo, ele escreve doutrina e depois ele vai embora para a prática. Pedro não, ele trabalha com a doutrina e a prática. Com a doutrina e a prática. Semana passada foi falado aqui sobre a doutrina. E o que Pedro, ele nos ensinou do versículo 1 até o versículo de número 12, a respeito da nossa salvação, a respeito da nossa eleição, a respeito da nossa herança guardada nos céus, a respeito da nossa regeneração,
a respeito da nossa fé guardada pelo poder de Deus, a qual que não é de anúncio novo, mas os profetas de antigamente já tinham anunciado a respeito dessa salvação que agora estava acontecendo. Então, Pedro aqui, ele está trabalhando do versículo 1 até o versículo de número 12 a respeito da salvação, da nossa salvação. Quem nós somos, qual é a nossa natureza agora. Né? Qual é a nossa natureza? Será que nós fomos eleitos somente para dizer que somos eleitos? Ou existe uma natureza diferente em nós a partir do momento da nossa eleição? A partir do momento quando Deus, através do Deus Trino, Ele nos salvou, como diz lá no versículo de número 2, que Deus, o seu Filho Jesus, o Espírito Santo, Ele operou essa obra maravilhosa em nós. Né? Então, será que isso é somente para a gente ter o conhecimento? Ou é também para nós colocarmos em prática aquilo que agora nós somos? Aquilo que, essa natureza agora que nós adquirimos através de Deus, do seu Espírito Santo. Agora, como que será a nossa vida agora que nós temos essa compreensão do que Deus fez em nós? E é isso que Pedro agora ele vai tratar sobre os filhos de Deus. Como que os filhos de Deus ele tem que andar e se comportar nesse mundo. Não esqueça, irmãos, que Pedro ele está escrevendo para pessoas, os seus leitores, são pessoas que estão sendo perseguidas, são pessoas que estão perdendo os seus bens materiais, são pessoas que estão testemunhando morte dos seus entes queridos por não negarem a fé. É esse fundo histórico aqui que Pedro está escrevendo, não podemos esquecer, tá bom? Foi falado também semana passada que por mais que tudo isso esteja acontecendo na vida dessas pessoas, desses nossos irmãos, Deus, Ele não esqueceu dessas pessoas. A fé dessas pessoas estão sendo guardada pelo poder de Deus. E é por isso que agora Pedro, ele começa falando, por isso que tudo aquilo que ele falou anteriormente. É bem verdade, irmão, que quando nós estudamos o Novo Testamento, a gente vai ver que todas elas, até aquelas cartas que são mais doutrinárias, todas elas, nos exortam para nós continuarmos firmes com uma vida santa perante Deus, todas. Então, se você pegar todo o Novo Testamento, você estudando e lendo todo o Testamento, você vai ver que todos eles nos exortam a ter uma vida santa. E é isso que Pedro aqui vai tratar agora, de nós, como seres humanos, vivendo nesse mundo caído, ter uma vida santa. Por isso que ele vai falar, por isso aqui, está introduzindo tudo aquilo que foi falado semana passada, no domingo passado, tudo aquilo que eu acabei de falar. Por isso que ele está falando, então, por isso, ou seja, a respeito dessa grandiosa salvação que foi operada no coração de vocês, por isso, cingindo o vosso entendimento. O que Pedro está falando aqui? O que é cingir o entendimento? É livrar a mente, irmão, de tudo aquilo que nos impede de compreender as coisas de Deus. Não podemos esquecer que a vestimenta dos judeus é diferente é muito diferente das nossas vestimentas de hoje. Eles vestiam, né, era tipo um vestido, uma saia longa, até mesmo as suas próprias túnicas eram algo longo. E aquilo ali, quando eles tinham que andar rápido, ou quando eles estavam em alguma batalha, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar essa vestimenta, dobrar essa vestimenta e colocar aqui de acordo dentro de um cinto. Para quê? Para que essa vestimenta pudesse ficar curta e assim eles pudessem ter agilidade no seu andar e nas suas ações. E é esse texto que Pedro está falando aqui, por isso que cingindo o vosso entendimento, ou seja, vocês têm que estar aqui agora uma mente impedida para não obstruir
os seus entendimentos, ou seja, agora nós temos que o quê? Cingir o nosso entendimento para que nós possamos ter uma mente agora sadia, compreendendo as coisas de Deus. Irmãos, de repente tem pessoa aqui nesta manhã que viveu 30 anos no mundo, no mundão, fazendo coisas obscenas. Pode ter pessoas aqui que pecou com pecados mais absurdos, viveu nessa prática por muitos anos. E agora que ele foi alcançado pela graça, ele tem que ter esse entendimento de quê? De que agora ele é uma pessoa, uma outra vida. É por isso que Pedro está falando, o vosso entendimento tem que estar impedido para as coisas de Deus. As coisas de Deus agora tem que estar na mente de vocês. Não pode mais haver dúvida na mente de vocês. Não pode mais haver empecilho na mente de vocês. Tudo que procede da dúvida é pecado. E na nossa mente não pode mais haver dúvidas. Aquilo que Deus fez em nós. A nova criatura. A graça de Deus, a salvação, a herança. A nossa fé guardada no poder de Deus. Não pode mais haver dúvida. Temos que ter certeza e absoluta. É por isso que Pedro está falando. Cingindo o vosso entendimento. Não pode mais haver dúvida. Estamos que estar com a mente preparada. Preparada. E ele continua falando, sede sóbrios. Eu não posso estar somente com a minha mente preparada. A minha mente também tem que ser uma mente moderada. Sobriedade, sede sóbrio. As pessoas antigamente se embriagavam. E Pedro está falando, a mente de vocês tem que estar sã. Ó, com intelecto, com entendimento. A fé é para isso, irmãos. Tem pessoas que procuram somente o poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Errado. Tem que conhecer as Escrituras para poder conhecer o poder de Deus. É isso que Jesus falou. Erreis porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem pessoas que não sabem nem expressar a sua fé. Por que Jesus salvou? Por quê? Mas qual é o motivo da tua salvação? Por quê? Não, eu só sei que Jesus me salvou. Ó, intelecto, raciocínio, ler, estudar, meditar. Se lembra que eu falei semana passada o que os profetas faziam? Eles pesquisavam de uma maneira profunda para poder compreender pelo menos um momento. Qual seria o tempo da chegada do Messias? Os profetas, homens usados por Deus, eles estudavam. Quando Daniel, ele entendeu, irmão, que o tempo dos judeus na Babilônia estavam chegando ao fim, não foi uma revelação de Deus que veio para Daniel. A Bíblia fala que Daniel, ele pesquisou, ele estudou as profecias de Jeremias, e ele então compreendeu que os 70 anos estavam se findando. Aí ele vai orar a Deus, aí ele vai jejuar a Deus durante 21 dias. Temos que estudar, meditar, compreender. E hoje não há desculpas. Quem não sabe ler, tem Bíblia, áudio. De repente tem alguma pessoa aqui que tem dificuldade na leitura, mas todo dia, ou quase todo dia, tem palavras devocionais no nosso grupo.
terça-feira estamos tendo estudo aqui, para fazer perguntas e receber respostas. Hoje nós vamos na internet, hoje tem vários tipos de estudo, e nós indicamos, nós damos a direção a quem vocês podem assistir, para não embolar a mente de vocês. Nossa mente tem que ser uma mente sóbria. Sóbria. A sobriedade aqui, irmão, pode ser também que Pedro pode estar falando sobre uma natureza exaltada. O que é isso? A gente superenfatizar o já de nossa existência espiritual e ignorar o ainda não. Ou seja, como nós já falamos aqui sobre o já e agora não, ainda não, o que isso significa? É que nós já fomos ressuscitados em Cristo, que nós já fomos regenerados em Cristo, que nós já fomos exaltados na glória em Cristo, mas ainda não. O já aconteceu, mas ainda não. Por esse já aconteceu, algumas mentes exaltadas podem acreditar que pode andar e fazer o que bem entende, sem tomar o cuidado da sua natureza divina hoje em dia. Então, uma natureza divina não anda de qualquer maneira. Eu não posso, irmão, acreditar que uma eleição, eu entendendo que eu sou eleito, eu andar de uma forma caída. Eu não posso, irmão, entender, porque eu já estou na glória com Cristo, porque essa é a corrente de ouro, o elo de ouro, de Romanos capítulo 8. Chamou, predestinou, justificou e glorificou. Por mais que eu possa estudar essas palavras e entender que eu já estou com o corpo glorificado, que Cristo já está me vendo lá, e eu ter sossego na minha alma, achar que eu posso andar de qualquer maneira. Eu não posso andar de qualquer maneira. Eu não posso andar o mesmo curso deste mundo, não posso. Por que nós não podemos? Por que não podemos? Porque nós não somos desse mundo, irmãos. Nós somos de um reino totalmente superior a este. Semana passada eu falei que esse reino aqui é um reino inferior, um reino caído. Deus nos salvou para um reino superior a este, onde que a sua justiça será plena em nosso coração. E não tem como, irmão, eu saber que no céu Deus odeia os pecados e eu aqui venho a praticar o pecado, entendendo que eu fui eleito. Não. Se você, irmão, foi eleito, se você entende que você foi eleito e gosta e não se esforça para viver longe do pecado, você está se enganando, você nunca foi eleito. Qual é a maior certeza da minha eleição? Qual é a maior certeza da sua eleição? É a partir do momento quando nós lutamos e vencemos o pecado que tão de perto nos rodeia. Essa é a maior certeza. É uma das maiores certezas. E é isso que Pedro está falando. Por quê? Porque eu tenho que estar com o meu entendimento cingido? Porque eu tenho que estar com a minha mente moderada? Por quê? Ele vai falar, ainda no versículo de número 13. E esperai, olha só, inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A qualquer momento Jesus pode vir. Eles aguardavam Jesus. E Pedro está falando, olha, tenha o vosso entendimento cingido, tenha a vossa mente sóbria,
E com isso vocês têm que esperar, aguardar o Senhor. A igreja aguardava o Senhor a todos os momentos. Foi por isso que muitos deles ali venderam suas propriedades logo no início da igreja, porque o anjo falou, olha, da mesma forma que vocês viram ele subir, assim ele vai voltar. E o que o início daquela igreja no Pentecoste fizeram? O que os homens fizeram, a maioria das pessoas? Venderam suas propriedades, aguardando Cristo voltar. Depois Paulo está escrevendo carta para poder coletar ofertas para essas igrejas lá em Jerusalém, porque estavam passando necessidade. Eles venderam tudo no início, mas o tempo foi passando, Jesus não foi voltando. A fé começou a esmorecer. E é assim que acontece com a gente. É por isso que existem essas cartas exortativas, para cada dia nós compreendermos melhor a vinda do Senhor Jesus Cristo e estar esperando debaixo da sua graça. Não podemos desanimar. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Foi isso que Pedro escreveu na sua segunda epístola, que nós também vamos estudar. As pessoas falavam desde a antiguidade, vocês têm falado. E Pedro fala, olha, Jesus é longânimo porque não quer que ninguém se perca. Um dia para ele é como se fosse 1000 anos é como se fosse um dia, como nós temos estudado aqui. Deus não está preso ao tempo, para ele não existe tempo, ele é antes do tempo. Ele é antes do tempo. Requer que nós, cristãos, exerçam diligência mental e disciplina espiritual. Olha, e meu corpo também tem que ser disciplinado com aquilo que a minha mente está recebendo agora. No versículo de número 14, por isso vocês agora estão cingindo o vosso entendimento, tá com a mente moderada, esperando na revelação de Jesus Cristo. Como que eu tenho que agora aguardar, já que minha mente, já que o meu entendimento está sendo agora desimpedido para me crer sem dúvida naquilo que já foi me apresentado a respeito da salvação, já que agora eu tenho uma mente sóbria, uma mente moderada, agora o que eu tenho que entender? Que eu sou um filho, não da rebeldia, eu sou um filho da obediência. Você, irmão, é um filho da obediência. É por isso que Pedro fala, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Luiz, pega um pouquinho d'água. Eu vou começar nesse texto aqui para a gente poder compreender melhor. Eu vou começar de trás para frente, tá bom, irmãos? Eu vou começar da ignorância, depois eu vou para as paixões, depois eu vou para não vos amoldei, depois eu vou para os filhos da obediência, tá bom? Ele fala assim, como filho, né, anteriormente, na vossa ignorância. Que ignorância é essa? Não é falta, irmão, de conhecimento e de cultura, mas se refere especialmente ao desconhecimento das coisas de Deus. Essa ignorância aqui não quer dizer que aquele povo era iletrado, não. Não era um povo ignorante nas suas letras, mas era um povo ignorante no reconhecer a grandeza de Deus. Essa é a ignorância desse povo. Eles eram assim. É por isso que Pedro está falando, vocês antigamente eram assim, ignorantes. Ignorantes. Obrigado, minha irmã. Ignorantes. Ignorância aqui é recusar, irmãos, em submeter-se a Deus. É uma natureza de coração, é uma dureza de coração e uma rebelião da natureza humana
não convertida. Essa era a ignorância que tinha na mente desse povo antigamente, antes dele vir para Cristo. Quem de nós éramos assim? Quantas vezes nós fomos ignorantes a respeito das coisas de Deus? Quantos aqui pode estar assistindo, vocês ouvindo, que no passado vocês batiam com toda certeza que a religião que vocês estavam eram mais certas? Mas Jesus falou lá em João 16, quando ele vier, ele vos convencerá. O Espírito Santo nos convenceu, falando que nós estávamos totalmente errados, e a Bíblia que está certa, Cristo é o único caminho. Quem nos convenceu disso, dessa ignorância? O Espírito Santo. Estávamos errados, éramos ignorantes. E é por isso que Pedro está falando, vocês antigamente eram ignorantes a respeito das coisas de Deus. Vocês não compreendiam as coisas de Deus. Antigamente, não agora. Agora vocês têm a mente cingida. A mente de vocês agora estão sóbrias. Entende as coisas de Deus, compreende as coisas de Deus. Como que eles andavam, irmão, nas suas ignorâncias? Nas paixões. É o que o texto vai falar. Como filho da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente. As paixões aqui, irmãos, está voltado para um forte desejo pecaminoso. Como que eu amava o pecado? Como que você amava o pecado, irmãos? Como que nós amávamos o pecado? Como que tem pessoas que hoje estão presas ao pecado, são escravos do pecado, amam o pecado? Antigamente, quando eu era farrista, eu me lembro quando eu chegava em casa, minha esposa está ali. Casado 23 anos. E quando a gente fala casado esse tempão, as pessoas falam, nossa, parece que isso é o errado. Mas isso é o certo. Né? As pessoas falam, nossa, tem vezes quando a gente encontra pessoas assim, com muito tempo a gente que eu não encontro, aí quando vai falar, a pessoa fala, ainda está casado? Ah, por que, né? Ainda está casado. Antigamente eu me lembro que eu chegava durinho, devia quase o meu salário todo em barraca, em bebidas, sabe? Ia lá, pagava e tal. E eu me lembro, irmão, que tinha vez que eu levantava, eu não tinha 1 centavo no bolso. Vontade de comer um pão com ovo não tinha, para comprar ovo, estava duro. E sabe o que eu pensava naquele dia ali? Vou parar com isso. Vou parar. Minha farra sempre era de sexta para sábado. De sábado eu já estava em casa, então de sexta para sábado sempre era saindo do trabalho, eu ia para minhas farras. Quando eu chegava de madrugada em casa, no outro dia, aquela ressaca braba, eu falava assim, eu vou parar com isso, não vou fazer mais. Sexta-feira, continuava, todas as sextas. Eu não tinha poder sobre aquilo ali, sabe por quê? Aquilo ali que alimentava os meus desejos, eu amava aquilo ali. Por mais que eu falava que eu não ia fazer mais, mas aquilo ali era o amor da minha natureza caída, aquela farra. E é isso que Pedro está falando aqui. Aquelas paixões anteriormente, esse desejo, vocês são filhos da obediência, esses desejos que vocês tinham na ignorância de vocês, não pode mais fazer parte da nossa vida. Por quê, irmão? A gente vai ver que é incoerente, incompatível, inconcebível, um salvo amoldar-se às paixões de sua velha vida.
olha só, entende uma coisa, quando nós somos salvos pela graça, nós somos salvos do poder do pecado, não do pecado. Você está me entendendo? Quando eu sou salvo pela graça de Deus, aquilo que eu amava toda sexta-feira, aquela farra, para mim aquilo ali era maravilhoso, aquilo ali, quando eu vim salvo pela graça, Deus, Ele cortou aquele amor que eu tinha por aquele pecado. Eu não amo mais esse pecado, mas não quer dizer que esse pecado ainda não está dentro de mim, ainda continua dentro de mim. Se eu vacilar a qualquer momento, esse pecado pode surgir e, rebentar com a minha alma. É por isso que Pedro está falando aqui. Vocês agora são filhos da obediência. Na ignorância de vocês, essas paixões que vocês não podem mais se amoldar-se, essas paixões. Não vos moldei aqui, irmão, é não se conformar, não ser dominado. Significa assumir uma forma externa, de acordo com um determinado padrão. Não se amoldar. Agora eu tenho dentro de mim agora, existe uma nova natureza. Uma natureza regenerada, um novo coração, um coração que me impulsiona e me inclina para as coisas de Deus. Eu não posso agora mais me amoldar-me, se conformar com a minha antiga natureza. É como se fosse, no carnaval, um exemplo. No carnaval, a pessoa mundana se veste o quê? De uma fantasia. Mas aquilo ali não é a pessoa. Assim também é na vida de um regenerado. Eu não posso, irmão, me conformar com as paixões que anteriormente na minha vida, na minha ignorância, eu não posso mais me amoldar, eu não posso mais me vestir, porque isso não faz mais parte da minha vida, isso não faz mais parte da sua vida. Você não pode mais colocar essa fantasia. Você agora é filho da obediência. Você tem uma outra natureza. Todas as vezes, irmão, quando vinha essa inclinação para esse tipo de pecado, que antigamente tinha na nossa vida, eu tenho que entender, eu não posso mais vestir essa fantasia, porque essa fantasia não faz mais parte da minha vida. E você só consegue resistir porque a graça de Deus invadiu o teu coração. Jesus Cristo, Ele mesmo falou, irmão, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Nós somos livres, irmãos. O pecado não nos domina mais. Na nossa natureza anteriormente dominava, eu amava as sexta-feira, agora eu odeio as sexta-feira. Eu não estou falando que eu odeio o dia sexta-feira. Eu odeio as farras que eu fazia nas sexta-feiras. Por quê? Aquela fantasia não nos pertence mais, irmãos. Você agora é. Você não pode ser, você é filho da obediência. E é isso que Pedro, ele vai falar aqui, versículo de número 14. Como filhos da obediência. Como uma criança, irmão, herda a natureza de seus pais, assim um filho de Deus se torna participante da sua natureza divina. Se você é filho de Deus, se você se considera como filho de Deus, existe uma natureza divina dentro de você. E é isso que o Evangelho de João vai falar. João, capítulo de número 1, versículo 12 e 13. Olha só o que diz, irmãos. Evangelho de João, capítulo 1.
versículo de número 12 ao 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder. Que poder é esse? O poder de ser filho de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O seu novo nascimento, a sua natureza divina que está dentro de você, foi Deus que fez isso em você. Foi Deus que fez isto em mim. Não foi da vontade, não foi do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Somente, irmão, somente na obediência pode ser cumprido o chamado Filho de Deus. A fé está estritamente ligada à obediência. Ou seja, eu só posso ser considerado filho de Deus a partir do momento quando eu obedeço a Deus. A fé e a obediência, ela está interligada. Não tem como eu ter fé e ser desobediente. Fé em Deus e obediência, elas estão ligadas. Pessoas que falam que têm fé em Deus, mas desobedecem aquilo que está escrito nas Escrituras, não são filhos de Deus. A fé e a obediência, elas estão interligadas. Não tem como se separar. Não tem como se separar. Filhos de Deus, filhos da obediência. 15 e 16, pelo contrário, já que eu sou filho da obediência, irmãos, já que eu não posso mais me conformar com os pecados que existiam na minha vida anteriormente, na minha ignorância, como que eu tenho que viver agora? Pelo contrário. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O pastor ontem me ligou, nós temos muitos livros em comum, iguais. Muitos livros parecidos. Porque a gente, um indica o outro. E ele ontem, ele falou, Alex, já preparou a mensagem? Eu falei, pastor, estou preparando, comecei sexta e tal, deu um tempo, aí estou acabando hoje. Ele falou, dá uma lida lá no livro Santidade de J.C. Ryle, né? Aí eu li. E J.C. Ryle, ele faz um resumo muito interessante sobre santidade. O que é santidade? De repente você vai falar assim, santidade é se separar para Deus. É bem da verdade. Mas o que o J.C. Ryle, o resumo que ele faz é muito interessante. Eu escrevi aqui para nós, pelo menos, compreender o raciocínio desse homem. E vale a pena nós entendermos desta maneira, porque é edificante para a nossa vida. Ele fala assim, a santidade é o hábito de ter a mesma mente de Deus à medida que tomamos conhecimentos da sua mente descrita nas Escrituras. O que é uma santidade? Ele fala, é ter a mesma mente de Deus a partir do momento quando nós vamos compreender a mente de Deus através das Escrituras, né? Que Deus ele se revelou para nós. É o hábito de concordar com os juízos de Deus, abominando aquilo que ele abomina e amando aquilo que ele ama, e medindo tudo quanto há neste mundo pelo padrão da sua palavra. A pessoa mais santa é aquela que em tudo concorda com Deus.
que nós gostamos. Se nós amamos a Deus, nós vamos ter uma vida santa. Se nós não gostamos de Deus, nós não vamos ter uma vida santa. Se você ama e você crê em Deus, você vai ter uma vida santa. Mas se você não ama e não crê em Deus, você não vai ter uma vida santa. Quando você olha nas Sagradas Escrituras, Deus está falando, não faça, a gente não faz. Porque o que é abominável a Deus também tem que ser abominável a nós. O que Deus odeia, nós também temos que odiar. O que Deus ama, nós também temos que amar. Esse é o resumo espetacular que J.C. Ryle faz. Deus, irmão, é o que o texto acabou de falar. Sede santo, porque eu sou santo. Deus é santo, Ele é puro, Ele é sem pecado. Essa natureza santa é colocada como padrão para os seus filhos. Se nós somos filhos de Deus, nós vamos ver a pureza de Deus, a santidade de Deus e vamos querer imitar essa pureza, essa santidade, porque nós somos filhos de Deus. É Deus que é o nosso padrão. Deus é o nosso padrão. E não adianta, irmãos, você tentar convencer uma pessoa a praticar esse padrão de Deus se essa pessoa não foi ainda regenerada. É impossível da pessoa praticar ter Deus como padrão se ela não foi regenerada. Existe uma barreira, o pecado, a força do pecado. Só consegue, irmão, viver o padrão de Deus a partir do momento quando nós fomos alcançados por essa graça. Se você foi alcançado por essa graça, queridos, a sua obrigação, o seu alvo principal, a sua prioridade é ter Deus como padrão na tua vida. É ter Deus, irmãos. Não é as paixões que é o nosso padrão. Não são pessoas do vínculos seculares ou de um mundo gospel que nós estamos vendo por aí. Não é a cultura que é o nosso padrão. Quantos crentes, irmãos, salvos pela graça, têm colocado a vestimento da cultura? O que está em alta? A tatuagem. Quantas pessoas hoje correm para fazer uma tatuagem? Não estou falando você que já fez antes de vir para Cristo, estou falando hoje. Você é uma nova criatura. Você pega as pessoas não porque artista tal está fazendo, outro está fazendo. Eu vi um cantor, irmão, estava até falando para minha esposa, ele morreu. Um dia desse ele morreu. Ele tatuou toda a sua cabeça. De um lado era o Lúcifer, do outro lado o anjo Miguel, no meio uma cruz, escrito fé, e no centro aqui é a imagem que nós temos hoje, né, adquirida por certas religiões, a imagem de Deus, de Jesus, aqui no centro. E hoje muitos cristãos estão querendo copiar esse tipo de pessoas. Alex, mas na Bíblia está falando nada de tatuagem, então não faça. Sabe qual é a nossa diferença do protestante quando Lutero veio e quando... Protestante, né, depois de Lutero, e da igreja que tinha anteriormente, a igreja católica, apostólica romana, é que quando você vai conversar com um católico, ou outras religiões, quando você vai conversar, você vai falar, por que você faz isso? Ele vai falar, eu faço porque a Bíblia não fala nada, por isso que eu faço. E nós, protestantes? Por que nós não fazemos? Porque a Bíblia não fala nada, é por isso que nós não fazemos. Entendeu?
Onde que a Bíblia se cala, eu tenho que me calar. O padrão, irmão, o padrão, entenda bem, o nosso padrão de vida tem que ser Deus. E as pessoas que a gente vê que copiam o padrão de Deus. Não é qualquer pessoa que nós temos que imitar. Antigamente, os escravos, eles eram sim tatuados. Mas também, antigamente, as pessoas eram tatuadas para indicar o Deus que elas adoravam. E é isso que a Bíblia fala. Olha o que Paulo fala em Filipenses 2,5, irmãos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é o meu sentimento? Qual as minhas ações? Que houve em Cristo. O meu padrão tem que ser Cristo. Em Efésios 5:1, sede, pois, imitadeiros de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus. Quem eu tenho que imitar? Deus, porque eu sou filho amado por Ele. Ele é o meu padrão. 1 Coríntios 11:1, de meus imitadores também, como também eu sou de Cristo. Quando você olhava para o apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo era padrão de Deus. É por isso que ele fala, sede meus imitadores, porque eu vivo o padrão de Deus. Existe também um conselho lá em Hebreus, irmãos. Eu vou abrir aqui, eu não anotei aqui, mas veio na minha mente, existe o Hebreus 13. Olha o que Hebreus 13 vai falar. Muito próximo aí de 1 Pedro. Vai vir Tiago antes e depois Hebreus 13. O autor está escrevendo no versículo 7. Olha só. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Quem foram esses homens aqui? Esses homens foram homens que tiveram o padrão de Deus na sua vida. O que tem que nos moldar? O padrão de Deus. O padrão bíblico. Alex, e aonde da minha vida tem que seguir o padrão de Deus? É o que Pedro vai falar. Versículo de número 15. Em todo o vosso procedimento. Nenhuma área, irmão, da vida está excluída. Toda a minha vida tem que ser uma vida do padrão de Deus. Todo o vosso procedimento. Mateus 5,48, Jesus fala, portanto, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Sede perfeito. Toda a nossa área, todo o nosso procedimento tem que ser um procedimento bíblico, padrão de Deus. Eu te pergunto, irmãos, quem tem sido o teu padrão de vida? Quem você quer ser? Qual é a pessoa, irmão, que você olha e é um espelho para você? É o mundo artístico? É o mundo gospel? Quem é? Quem é? Versículo de número 17. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Parece, irmão, após de Pedro ter exortá-lo a gente ser santo, ele agora nos admoesta a gente viver uma vida debaixo de um temor de Deus. Parece que a palavra aqui visa alertar contra a autossegurança e a leviandade com vista ao pecado.
Diversas pessoas podem pensar que são particularmente próximas de Deus, que sobre elas governa tão somente a bondade do Pai e não mais a severidade do juízo ou do juiz. O que Pedro está nos ensinando? Nós temos um Pai, mas esse Pai também é um juiz. Ele é Pai bondoso, mas Ele é um juiz também, que julgará todas as nossas ações. É por isso que Pedro vai falar que todo o nosso padrão de vida, todo tem que ser Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Então, dá a entender aqui que Pedro ele está alertando para as pessoas, olha, Deus não é só Pai, Deus também ele é um juiz. E hoje muitos têm esquecido disso. Hoje pegam Deus como Pai, mas esquece que Ele é um juiz. Esquece que tudo aquilo que nós fazemos por oculto, naquele grande dia, será revelado na presença de todos. Por isso que nós temos que tomar cuidado, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos. Quantos homens pornográficos existem agora por aí? Quantos pedófilos? Tem pessoas que acham que é somente padre, não. A gente sabe que os pedófilos, irmão, são pessoas próximas de nós. Temos que tomar cuidado. E todas essas pessoas que são isso, mas se fantasia, agora ao contrário, se fantasia como pessoas crentes, naquele grande dia será desmascarada. Se eu sou um filho da obediência, essas coisas não podem mais fazer parte da minha vida. Eu tenho que entender que eu tenho um Deus Pai, mas eu também tenho um Deus Juiz. Ele vai me dar sentença. Ele vai falar. Ele vai ordenar. Entenda, querido. Entenda, irmãos. Nosso Pai é bondoso, misericordioso, amoroso. Sim, mas Ele é juiz. É por isso que Pedro está falando. Anda com temor, porque Ele não faz acepção de pessoa. Deus, irmão, Ele não aceita aparência. Eu posso estar bonitinho aqui. Eu posso estar falando para vocês aí, mas se minha conduta for errada, Deus não vai fazer acepção da minha pessoa, Deus vai me julgar, Ele é meu juiz também. Ele é meu juiz. Não há, irmão, incompatibilidade entre a paternidade divina e a justiça divina. O fato de chamarmos Deus de Pai não nos dá o direito de nos amoldarmos com as paixões mundanas, não nos dá o direito, porque Ele não é só Pai, Ele é juiz, e juiz severo, não tem como escapar dos seus olhos, irmãos. O que o salmista ele falou, Salmo 139? Se eu construir minha cama lá no profundo abismo, Tu também está lá. Estudamos aqui terça-feira, nossos pensamentos, Ele sabe. Ele é juiz, Ele vai, irmão, nos julgar conforme as nossas ações. E quanto mais é dado, mais é cobrado. Aquele filho, aquele servo que sobre. É isso que Jesus vai contar em uma das suas parábolas. Aquele servo que sabia qual era a vontade do seu Senhor e não fez, receberá mais açoite do que aquele que não sabia. Então, a partir do momento quando eu sei e não faço, receberei mais açoites. Ainda que seja de uma palavra figurada sobre os açoites,
Mas o castigo, para quem sabe, quem é dado, mais é cobrado. Irmãos, não pense que Deus, irmão, Deus ele tem seus filhos. Tem, porque Pedro está falando que nós somos filhos. Mas não pense que Deus tem seus filhos favoritos, não. Tem não, filho. Não tem não. Todos somos iguais. Está pensando que aquela mãe, né, fala assim, a mãe ela gosta de todos, mas dá para ver assim que tem certas mães que tem aquele que, eu não sei se aquele é mais problemático, precisa de mais carinho, alguma coisa assim, dá para ver que ela é mais apegada. Está pensando que, não, Deus, todos nós somos iguais. Para Deus não tem isso. Quando ele fala que portar-se, no versículo de número 17, né? Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portar aqui, irmão, significa conduzir-se, comportar-se, viver, andar. Andar com temor é um desejo íntimo de cumprir a sua vontade. A vontade de quem? De Deus. É um maior temor em desagradar a Deus. Quando nós andamos com temor, a nossa vontade é agradar a Ele e a nossa maior preocupação é desagradar a Ele. Tem pessoas que preferem agradar o mundo e abrir mão das coisas de Deus. E nós não, nós somos filhos da obediência. Nós temos que andar com temor. Qual é o nosso temor? É um respeito, é reverenciar tudo aquilo que Ele é na nossa vida. Medo de desagradar a Deus. Podemos desagradar o mundo à vontade, mas não podemos desagradar a Deus. Ele é o nosso Pai e juiz. Falaram para os apóstolos: não fale mais o nome desse Jesus, não pregue mais. Pedro falou: importa é obedecer a Deus do que a homens. A nossa prioridade é obedecer a Deus, é agradar a Deus. O nosso temor é entristecer a Ele, não é medo, mas é respeito. Ele é o nosso Deus, Pai, juiz. Diz um grande teólogo, irmãos, anos de obediência não compram uma hora de desobediência. Anos de obediência não compram uma hora de desobediência. Não pense, irmão, que essa desobediência que você pratica nesse momento, Deus vai apagar por todas as tuas obediências. Não, vamos prestar conta por essa desobediência. Ainda que somos filhos, vamos prestar conta ao nosso Pai e juiz. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas, por causa de uns minutos da sua conduta, jogou fora todo o seu nome que tinha adquirido no meio da sociedade, no meio cristão. Quantos aí? Quantos? Então não pense, irmãos, que o tempo que você ora, quantos anos você tem orado, tem lido, tem jejuado, tem meditado, tem cultuado, esse ato de uma desobediência, Deus vai passar a mão por cima. Não vai, porque a Bíblia fala que Ele não faz acepção de pessoa. Por isso que nós temos que andar com temor na nossa peregrinação. Enquanto nós vivermos nesse mundo, temos que andar com temor. Agradar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. 18 ao 21.
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Olha o que Pedro ele fala, sabendo, ou seja, eles já sabiam, porque já tinham sido evangelizados. Então Pedro está falando, vocês sabem. É uma outra razão que Pedro aqui acrescenta para a gente poder andar com temor e reverência diante de Deus. Qual é o outro acréscimo que ele fala? Nós fomos comprados não por ouro, não por prata, mas por precioso sangue do seu Filho. Irmãos, preste atenção. Se Jesus, Filho de Deus, pagou o que pagou, sofreu o que sofreu na cruz do Calvário, você acha que a nossa vida em desobedecer a Deus vai passar batido? O seu próprio Filho foi castigado, homem que não teve pecado, sem defeito, sem mácula, recebeu um justo castigo por causa de nós. Você acha, irmão, que a nossa desobediência vai passar batido diante de Deus? Não. Não. Coisas corruptíveis como prata e ouro, embora fossem os metais mais valiosos daquela época, eram considerados de nenhum valor diante da grandeza do resgate. Prata e ouro não é considerado nada para esses homens, não é considerado nada para nós. Pediram esmola para Pedro e João, o que ele falou? Não tenho, mas o que eu tenho vos dou, em nome de Jesus, anda! Prata e ouro são coisas corruptíveis, vão ficar aqui, passageiros, é desse mundo, são valiosos desse mundo. São coisas, irmão, que pertencem a esse mundo. Irmãos, nem toda a riqueza do mundo pode salvar uma alma sequer. Jesus falou isso. Mateus 16, 26, Jesus falou isso. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ó, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O mundo inteiro não pode salvar uma alma. O camarada mais trilionário no mundo não pode, com toda a sua riqueza, salvar sequer a sua alma. Não pode. Jesus não morreu, irmão, somente para resgatar a nossa alma da culpa do pecado e dos castigos merecidos no inferno. Não. Jesus não só morreu para isso, não. Pedro, ele está falando aqui que a morte de Jesus é muito mais amplo do que só isso. Pedro, ele nos ensina que o resgate é bem mais amplo. Ele alcança a nossa maneira de viver aqui neste mundo. O que Jesus pagou lá na cruz modifica o meu comportamento de vida neste mundo. Transforma a minha vida neste mundo. Somos transformados. Não fui só salvo, a minha vida também foi transformada. Fui resgatado para ser transformado. E só Cristo pode transformar a vida de um ser humano. É por isso que Pedro fala, vocês são filhos da obediência. São filhos da obediência. Nós fomos resgatados por quem? Como? Pelo precioso sangue de Cristo. O próprio Deus teve que pagar a nossa dívida. Isso já era conhecido antes mesmo da fundação do mundo, é o que o versículo 20 vai falar. No versículo 21,
Importante a gente notar aqui, quando ele fala que por meio dele tendes fé. Por meio de quem? De Cristo. Somente por meio de Cristo nós temos fé em Deus. Não tem como eu ter uma fé verdadeira em Deus se não for por meio de Cristo. Não tem como eu e você ir diretamente a Deus, não tem como. Não existe. É o que o próprio Pedro fala em Atos, capítulo 4, versículo 12, não há salvação entre nenhum outro nome. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente através de Cristo. É por isso que ele fala aqui, ó, que por meio dele, por meio de quem? De Cristo nós temos fé em Deus. Só por meio de Cristo. É o que Paulo vai falar em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Você, irmão, quer ir diretamente a Deus? Não vai. Não tem como, somente através de Cristo. É por isso que Pedro está falando, por meio dele. De quem? De Cristo. Nós temos fé em Deus. Pedro, do versículo 22 até o 25, Pedro ele vai continuar, irmão, a expor as implicações de tão grande salvação. Agora, ele vai exortar os seus leitores a que se amem com amor fraternal. Depois dele falar que nós temos que ser santos neste mundo, depois que Pedro ele fala que nós temos que andar com temor nesse mundo, depois que ele fala que nós fomos comprados por um alto preço neste mundo, agora ele vai falar sobre o nosso amor neste mundo. O interessante, irmãos, rapidamente aqui, só para não cair no esquecimento, no versículo 18, ele fala mais alguns pontos aqui que eu deixei de mencionar. Ele fala assim, ó, sabendo que não foste mediante coisa corruptível, prata e ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nós fomos resgatados, e o que o nosso pai tinha deixado como herança para nós? Uma vida fútil, longe de Deus e de escravo. Pedro, quando ele usa aqui, é uma ilustração muito interessante. Muito interessante. Antigamente, os escravos, quando eles tinham seus filhos que eram nascidos, nasciam também escravos. Ou seja, quando uma escrava, ela tinha os seus filhos já não tinham direito de nada, porque já nascia o que é escravo. O seu senhor, um exemplo, eu sendo dono daquele escravo, eu poderia muito bem vendê-lo para um outro senhor que queria comprar aquele escravo, pela aquele dinheiro, pela aquela quantia que eu tinha oferecido. Ele poderia muito bem. Então, alguns acreditam que essa é uma bela figura, quando fala que nós fomos resgatados por Deus. O que os nossos pais nos legaram? O que eles nos deixaram? Uma vida inútil, comparado com as coisas de Deus. Uma vida de escravidão do pecado. E o que Cristo fez? Nos resgatou. Hoje nós somos filhos de Deus, hoje nós fomos resgatados por Deus. É por isso que ele fala no versículo de número 18, nós fomos resgatados por Deus. Éramos escravos do pecado, agora somos livres do pecado porque fomos resgatados por Deus. Cristo é o nosso Redentor. Cristo é o nosso Redentor. E no versículo de número 22, quando ele fala, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros. E Pedro está falando que a nossa alma ela é purificada através da obediência à verdade. Obediência à verdade. Pedro, ele aprendeu muito bem do próprio Senhor Jesus, quando fala lá em João 15, versículo 3.
Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, a nossa alma, o que é a alma? É a sede da vida, mas também abarca todo ser natural, com pensar, sentir, querer. A alma facilmente se torna impura, sendo influenciada pelo corpo. Ira, discórdia, inveja, egoísmo e desconfiança são impurezas que contaminam a alma e bloqueiam o amor fraternal. Então, através da obediência à verdade, a minha alma, a nossa alma é purificada. O que é verdade aqui? A verdade é a palavra de Deus falando sobre mim. Desmascarando, irmão, o meu ódio, a minha inveja, o meu descontrole, o meu egoísmo, as coisas e coisas semelhantes. Somente a obediência da verdade vai me purificar dessas coisas. Um exemplo, quando eu olho ira, inveja, discórdia, gritaria, quando eu olho tudo isso aqui e vejo que isso faz parte da minha vida, a minha alma, ela está contaminada por todas essas coisas. Qual é a maneira, Alex, da minha alma ser purificada, da minha vida ser purificada? A partir do momento quando eu vejo que isso habita em mim, e eu faço o esforço de tudo para essas coisas sair da minha vida. Essas coisas não podem mais pertencer à nossa vida, à nossa natureza. Isso é uma vestimenta, uma fantasia do passado. Ira, discórdia, invejas, gritaria, todo esse tipo de impureza, isso foi do passado. Não pode mais fazer parte da nossa vida. Como que minha alma pode estar purificada? A partir do momento quando eu obedeço a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala? O fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essas coisas têm que fazer parte da nossa vida. Só, irmão, obedecendo a palavra, que a nossa alma será purificada, e só obedecendo a palavra que nós conseguiremos amar os nossos irmãos com amor fraternal. Esse amor fraternal que Pedro usa aqui, ele sempre é usado para falar de amor entre cristãos, não entre famílias, tá? Entre parentes, entre amigos, não. Amor fraternal aqui está falando um amor entre cristãos. Como que nós podemos amar uns aos outros? A partir do momento quando a nossa alma é purificada. Quando a minha alma é purificada, quando eu vejo que aquela ira, aquele ódio, aquela inveja, aquela gritaria, tudo isso já não faz parte mais da minha alma, eu consigo amar os irmãos com amor fraternal. Aí eu passo a amar vocês com amor fraternal. Que amor é esse? É um amor verdadeiro. É um amor que não é fingido. É o que ele fala aí. Olha só no versículo de número 22. O amor fraternal não fingido. Irmãos, é o que eu falei semana passada. Pedro, na sua epístola, ele coloca muita experiência que ele teve. E uma das grandes experiências que ele teve foi que durante 3 anos, Judas conviveu com eles um amor fingido. O amor de Judas era tão fingido, irmão, que quando Jesus falou assim, um de vós vai me trair, eles ficaram se interrogando, quem, Senhor? Quem, Senhor? Sou eu? Olha, o amor do camarada era fingido. O nosso amor pode ser fingido. E o nosso amor fraternal não pode ser mais fingido. E Pedro está falando que o nosso amor pode ser fingido. Mas nós somos filhos de Deus, filhos da obediência. O nosso padrão é Deus. Nós não podemos ter amor fingido, irmãos. O que vai dizer para a sociedade que está em nossa volta que nós somos discípulos de Cristo? Amor. O nosso amor. Eu tenho que amar vocês, vocês têm que me amar da maneira que nós somos. Se eu levantar aqui quem gosta de rock, muitos vão falar que não. Outros vão falar que sim, eu tenho que amar aquele que gosta de som rock. É um exemplo que eu estou dando.
Um amor fraternal não fingindo. Que amor é esse? De coração. Um amor ardente. Pedro está falando aqui, irmão, para uma sociedade mista, cristãos mistos, gentios, judeus. Os judeus não se ajuntavam com os gentios para comer na mesma mesa. Existia essa separação de contaminação. Os judeus eram povos contaminados, povos excluídos por Deus. Eu não poderia ter essa aproximação, eu como judeus. Não podia. Não poderia. Essa tradição foi tão forte, era tão forte, que Deus ele teve que, para Pedro ir pregar para Cornélio, em Atos capítulo 10, Deus teve que dar uma visão do lençol descendo pelas quatro pontas, um montão de coisas ali que Pedro falou assim, na visão, Deus fala assim, Pedro, levante e come. Eu não posso, Senhor, comer porque eu nunca comi coisas impuras e imundas. Não posso. Aí na revelação Jesus fala para ele, na visão Jesus fala para ele, olha, não chame aquilo que é impuro que eu purifiquei. Aí Pedro foi lá, olha, vai vir homens aí batendo na tua porta aí, acompanha aí. Aí Pedro teve que, para você ver como é que judeus e gentios, irmão, não se combinavam. Judeu não poderia estar juntamente com gentio. Quando Jesus ele estava no meio do povo gentil, comendo, bebendo, eles falavam que Jesus era pecador porque estava ali no meio. A tradição era tão forte, irmão, que quando lá em Gálatas capítulo 2, Paulo, quando ele escreve, ele fala que estavam todos reunidos, mas quando chegou ali os pais da igreja, que na época os colunas, que era Tiago, o irmão do Senhor, Pedro, que estava juntamente com eles, sentado à mesa junto com o povo gentil, que eram cooperadores do evangelho com o apóstolo Paulo, o que Pedro e os demais fazem que eram judeus? Se levantam, se afastam. Gálatas capítulo 2, quando chegar em casa você pode meditar. E Paulo vai falar, Pedro, não estou entendendo. Para ver como é que a tradição é tão forte. E Pedro aqui está falando, amai-vos, judeus, prosélitos, gentios, vocês têm que se amar. Irmãos, pelo amor de Deus, eu te amar é uma coisa mais fácil do mundo, comparado com a sociedade, com os leitores que Pedro está escrevendo aqui. Você falar assim para mim, Alex, eu tenho dificuldade de amar fulano de tal, irmão, pelo amor de Deus. Quem poderia falar que tinha dificuldade eram esses homens aqui, esses leitores aqui. Porque existia uma tradição forte entre os pais já de antigamente. É como um americano sentar na mesma mesa com um muçulmano e comer, se alimentar. São tradições fortíssimas. É como os judeus lá de Israel agora sentar juntamente ali com aquele povo que eles vivem em guerras e sentar e comer. É tradição fortíssima. Não começou de agora. E Pedro está falando, ame o amor ardente. Os cristãos deveriam amar-se de coração, de maneira sincera, verdadeira, espontânea e voluntária. Eu não posso amar só porque vocês me amam. Não, isso não é um amor espontâneo. O amor espontâneo é você amar aquela pessoa que não está nem aí também para você. Nós temos que amar, irmãos. O que está faltando hoje em dia no nosso meio? Amar. Amar. Finalizando, versículo 23 e 24. Aqui temos mais um dos motivos para a gente ter um amor sincero e fraternal. Mais um dos motivos. Qual é o motivo? Fostes resgatados. O resgatados aqui, fostes regenerados. O regenerados aqui
não aponta para aponta para uma situação já realizada e terminada, tá? Regeneração aqui não é algo que ainda está em processo de acontecer, não. Já é um ato final de Deus. Vocês foste regenerados, ou seja, por essa minha regeneração, por isso que Deus fez em mim, eu tenho condição suficiente de amar os meus irmãos com amor ardente, amor verdadeiro, um amor fraternal. Por quê? Porque essa regeneração, ela não aconteceu com coisas corruptíveis, mas foi com algo incorruptível. Foi, o que é isso? O que é incorruptível? Aí Pedro está falando a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. É por isso que esses regenerados aqui é uma obra já concluída por Deus. Mas não quer dizer que essa obra que já foi concluída na minha e na tua vida, nós não vamos ter responsabilidade com as coisas do reino de Deus. Essa obra já foi concluída, mas o meu padrão de vida tem que ser sempre Deus. Tem que ser sempre as pessoas que têm um padrão de Deus da minha vida. E aqui Pedro, no versículo de número 24 e 25, ele finaliza falando: pois toda a carne é como erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Pedro, ele usa aqui a profecia de Isaías, lá no capítulo de número 40. O que Isaías está profetizando quando ele fala a respeito dessas palavras? Isaías, ele estava predizendo já a restauração, irmão, de Israel após o cativeiro, mesmo antes que o cativeiro não tivesse acontecido. O que Isaías está profetizando? Ele está predizendo aquilo que iria acontecer, a restauração de Israel, antes mesmo de Israel ser cativeiro. Ele está falando que aquela nação que estava fazendo isso, a sua glória ia passar. E Pedro, então, pega aquelas palavras do profeta Isaías e aplica à igreja, porque é o momento oportuno de Pedro fazer isso. Porque os seus leitores estavam sendo perseguidos, estavam sendo oprimidos. Era preciso lembrar aos seus leitores que os homens e as suas glórias, eram passageiras, iriam passar, era como a flor de relva. Enquanto a palavra, enquanto o momento, aquelas palavras que Pedro está falando, são palavras de vida eterna, são palavras que não vão passar, são palavras que vai durar eternamente. Todos aqueles que estavam sendo oprimidos, todas aquelas pessoas que estavam os oprimindo, todas essas pessoas irão passar. Mas essa palavra que Pedro estava falando, é eternamente, não vai passar. São palavras de vida eterna, irmão. E ele finaliza falando: ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Qual é o teu padrão de viver nesse mundo? Quem você tem se espelhado? Depois que nós entendemos o que é eleição, o que aconteceu em nós, não tem como nós vivermos de outra maneira a não ser como eleito de Deus. Como que eu vivo como eleito de Deus? Padrão de Deus. Como disse J.C. Riley, santidade de Deus. Qual é o padrão de Deus? O que Ele ama, eu amo. Qual é o padrão de Deus? O que Ele odeia, eu odeio. Qual é o padrão de Deus? Não quero desagradá-lo e nem entristecê-lo. Qual é o padrão de Deus? Desagradar, entristecer o mundo a todo momento. Qual é o padrão de Deus? Qual é o padrão de Deus na tua vida, irmãos? Por isso, querido, semana que vem iniciaremos capítulo 2. Mas até nesse exato momento, aprendemos sobre doutrina, eleição, salvação e a prática, filhos da obediência.
Não tem um aqui que já foi alcançado por essa graça, possa falar que não tem como fazer, porque tem como, é obrigatório ser filho da obediência. A razão de eu ser eleito, qual é a prova que eu sou eleito? Filho da obediência. Só fé? Não. Obedecendo a Deus. Amém, irmãos? Obedeça a Deus. Qual é o nosso melhor e maior caminho? Obedecer a Deus. Custe o que custar, obedeça a Deus. A tua família não está maior do que a obediência a Deus. Não está. O meu ente querido não é maior. O meu trabalho não é maior. A minha vida secular não é maior. O meu maior motivo é obedecer a Deus. Curve sua cabeça, vamos estar orando. Senhor, vivemos num mundo caído, aonde que, para muitos, o que era errado se tornou certo, e o que é certo se tornou errado. Nos ajuda, Pai, a viver o Teu padrão. Nos ajuda a Te imitar, Pai. Nos ajuda, Pai, a imitar as pessoas que vivem o Teu padrão, meu Pai. Nos ajuda. Sei que não é fácil. Sei, Pai, que existe o pecado ainda dentro de nós. Mas esse pecado não tem mais força na nossa natureza, porque a natureza que está dentro de nós é divina. Aonde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. Quem governa a nossa vida é a Tua graça, Pai. Nós estamos debaixo da Tua graça. E se nós estamos debaixo da Tua graça, é porque nós somos filhos da obediência. Não tem como, meu Pai, ser eleito por Ti e ser desobediente. Não tem como. Não se casa, não se combina. Nos ajuda, Pai, a ser filho da obediência. Nos ajuda, Pai, a viver em santidade de vida. Nos ajuda, Pai, a purificar a nossa alma pela obediência à Tua verdade. Nos ajuda, meu Pai, a amar os meus irmãos com um amor fraternal, um amor não fingido. Nos ajuda. Nos ajuda, meu Pai, a ter um amor verdadeiro, um amor ardente pelos meus irmãos. Nos ajuda, meu Pai. Tudo vai passar. A glória de todos os homens é como a erva, como a flor, murcha e cai. Mas essa palavra, Senhor, que foi ministrada por essa manhã, ela é eternamente. Nos ajuda a obedecer essa palavra que é viva e é eternamente, meu Pai. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Pai. Agradecemos a Ti por essa palavra. Nos ajuda a compreender e a guardar essa palavra. Que essa palavra possa nos moldar como Teu padrão. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos adorar a Deus? A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. E tudo pode passar, o Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã.
a ti, Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção e o sol a me guiar. O teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Nós cremos. Preparado pra mim, sim, Jesus, preparado pra mim. Oh, e eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver, e eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, e eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver, e eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Vamos por Ele, e eu me rendo aos teus pés, és tudo pra viver, e eu me lanço aos onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, nos torna obedientes, Jesus. Nos rendemos, eis-me aqui. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Glória ao Senhor Jesus, amém. Foi muito bom você ter vindo, querido. Terça-feira estaremos aqui a partir das 19h30. Domingo que vem o nosso pastor estará conosco, amém? O irmão Couto vai estar distribuindo aí o envelope do dia da oferta. Tenha um domingo, irmão, abençoado para a glória de Deus, amém? Que quando você chegar na sua casa, esse é o meu desejo, que possa encontrar paz, harmonia, a graça do nosso Deus possa estar na vida e no coração de cada um dos seus entes queridos que mora debaixo do mesmo teto, amém? Glória ao Senhor Jesus. Deus é bom.
tempo todo Deus é bom. Eu vou dar a bênção apostólica e logo a seguir, os nossos irmãos vai estar vindo aqui na frente, depositando os seus envelopes e vamos embora, amém? Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos. Digam amém. Está terminado, irmão. Ótimo domingo para todos.